Como que vocês estão nessa manhã maravilhosa? Hã? Estão bem? Estão mais ou menos? Hã? Como que vocês acordaram nesse dia de hoje? Bom dia para todos. Como é que vocês estão? Estão bem? Vamos fazer uma oração já para entregar nossa live ao Senhor? Vai dando o seu like, vai compartilhando. Amém? Deixa o Senhor estar abençoando a tua vida através dessa live de hoje. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença nessa manhã maravilhosa do dia 14. Senhor, nessa manhã eu te peço, meu Deus, venha trazer um refrigério, venha trazer cura, venha, Senhor, trazer libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas, abençoa todos que estão aqui nessa live, meu Deus, as pessoas que entraram aqui nessa manhã, Pai, passando por lutas, adversidades. Senhor, toca na vida de todos, Pai, nessa manhã e nesse instante. Vai trazendo a cura, a libertação. Vai, Senhor, trabalhando no casamento, na família. Vai, Senhor, fazendo o teu milagre. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Vai, Senhor, abrindo a comporta do céu, Pai, derramando sobre essa vida, Pai, as bênçãos. Derramando sobre essa família, Senhor, a tua cura. Pai, aqueles que estão enfermos sejam curados aqui hoje. Aqueles que estiverem doentes, aqueles que estiverem, Senhor, depressivos, com problema no casamento, com problema, Senhor, no lar. O Senhor aqui é o refrigério e a cura. O Senhor, Pai, é o que faz o milagre. O Senhor é que reveste, Pai, o homem, para que ele venha ficar protegido. Faça um grande milagre em nosso meio. Traz, Senhor, aqui o conforto para essa alma que está cansada. Traz o conforto, Pai, para essa alma que está batida. E pelo sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, reveste, Pai. Reveste, meu Deus, em nome de Jesus. Essa vida, Pai. Reveste, meu Senhor, essa vida, Pai. Com a tua graça e com a tua vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Concede a eles, ó Pai, aqueles que eles buscam. Aquilo, Pai, que eles necessitam. Através, Senhor, da tua graça. E através do teu milagre. Faz, Senhor, o teu agir em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Estão todos bem, hein? Todos vocês estão bem hoje? Escreve para mim aí de onde vocês estão falando, quem é a primeira vez que está aqui. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Paulo, da Igreja Pentecostal Deus e Amor do interior de São Paulo, amém? E eu venho aqui nessa live para trazer um conforto para o teu coração. Para trazer para o teu coração um incentivo para prosseguir, para ter alegria. Através do nome de Cristo. Através do nome daquele que tem o poder. Janete está falando de Americana, São Paulo. Seja bem-vinda, Janete. Deus abençoe a sua vida. Irmãos, sejam todos bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos aqui, vocês são bem-vindos. Espírito Santo, glória a Deus, Marli. Luciana fala de Curitiba. Deus abençoe a sua vida também, Luciana. Que bom ter irmãos falando de tantos lugares, de tantas cidades. Goiânia, Goiás, a Eliane. Maravilhoso isso, meus irmãos. Amém. Isabel, Portugal. Anete de Fortaleza. Olha quantas pessoas de vários lugares. Que delícia isso, meus irmãos. Que gostoso. Sejam bem-vindos, amém? Bruno Oliveira, seja bem-vinda. Paraná, a Jussiele fala de Paraná. Amém? Pará, Roberto está morando lá no Pará. Olha quanta gente de vários lugares. Mato Grosso, Amira.
Olha que maravilha. Olha que maravilha. Que bom saber de onde vocês estão. Isso mostra que Jesus está alcançando almas em todos os lugares. Isso mostra que Jesus está buscando almas em todos os lugares. Amém? Vamos ler a palavra? Livro de Mateus, capítulo 10. Amém? A Bruna de Goiás, Caçu de Goiás. Seja bem-vinda, Bruna. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1, a palavra diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, o seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Jesus enviou esses 12 para seguir instruções. Não se dirijam aos gentios e não entrem em uma cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem a mensagem: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, e nem cobre, e nem cobrem seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. E na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. E ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. E se não for, que a paz retorne para vocês. Essa passagem bíblica é forte. Jesus, após instruir os seus discípulos, ele começa a dizer qual que era a função de cada um deles. Qual que é a função de um homem de Deus? Qual que é a função daquele que leva o nome de Cristo? Vocês sabem qual que é a função? Vocês entendem qual que é a função de ser chamado para levar o evangelho adiante? Vocês sabem qual que é a função de ser chamado filho de Deus? A palavra diz que Jesus, quando ele recebe os seus discípulos, ele começa a dar uma ordem. Olha, a partir de hoje, vocês estão sendo revestidos e preparados para pregar o evangelho. Vocês vão em todos os lugares, atrás das ovelhas perdidas. Vocês vão pregar. Vocês vão dizer que o reino dos céus está próximo. Vocês vão curar. Vocês vão expulsar demônios, ressuscitar mortos. Vocês vão fazer tudo aquilo que eu faço. Porque eu estou dando a vocês autoridade e poder. Então, purifique os leprosos, expulse os demônios. E ele deixa bem claro uma coisa que eu bato de frente nas lives. Ele deixa bem claro: de graça vocês receberam. Então, de graça, vocês também vão dar. Vocês têm que entender onde vocês estão colocando pés de vocês nas lives aqui. Aonde vocês estão entrando para ver a palavra de Deus. Eu me preocupo, meus irmãos, muito com isso. Eu me preocupo muito com isso. Muito mesmo. Uma coisa que me deixa preocupado com vocês é vocês andarem em qualquer lugar.
É vocês pisarem em qualquer lugar. É vocês ouvirem qualquer um pregar a palavra nesse lugar aqui. Isso me deixa preocupado. As ordens de Jesus foram bem claras. As ordens de Cristo deixam em nosso coração algo bem claro. Muito claro. Muito claro. Vocês vão trabalhar para buscar ovelhas e não vão cobrar nada. Irmãos, como que a gente vê quando uma pessoa está trabalhando para o reino de Deus e quando uma pessoa está de patifaria, de palhaçada? Como, meus irmãos? Irmãos, eu falo para vocês, tomem cuidado nas lives. As pessoas estão fazendo oração, pedindo rosinha. Meu Deus, uma coisa, irmãos, é vocês darem de graça. Outra coisa é eu pedir. Qual que é o interesse dos homens e mulheres de Deus nas lives? Qual que é o interesse dessas pessoas? É pregar o evangelho ou ganhar dinheiro? Eu faço uma pergunta para vocês. Qual que é o interesse desses pastores aí que está com 400 mil inscritos? 300 mil inscritos? Eles estão preocupados mesmo com vocês? Eles estão realmente preocupados com vocês? Qual que é a preocupação? Qual que é a preocupação das pessoas hoje, nesse dia? Qual que é a preocupação do ser humano? É com outro ser humano ou é com os presentes? Jesus, ele deixa bem claro, muito claro. Ele deixa muito claro. Muito. Por onde forem, pregue esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça. Deem também de graça. E não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Jesus se preocupava muito com que os seus discípulos, eles não se preocupassem com o que de comer, com o que de beber, com o ouro. Jesus estava mostrando para ele, vocês vão fazer a minha obra, e quem vai dar o sustento para vocês sou eu. Não se preocupa não, com o que comer, não levem ouro, não levem prata. Irmão Paulo, eu não estou entendendo, eu vou explicar para vocês. Se o homem de Deus que está na live está cobrando de vocês para orar, se o homem da live está pedindo rosinha para vocês, ele está preocupado com vocês ou com a vida deles? Se Jesus diz, não levem ouro, não levem nada, não se preocupe com nada. E quando vocês entrarem numa cidade, quem vos receber, quem vos der repouso, quem abrir a casa para vocês entrarem, vocês entrem. E ali a paz de vocês descansará sobre aquele lar. Quando uma pessoa entra na live e fica pedindo dinheiro, fica pedindo para vocês, manda uma rosinha aí que você vai ser abençoado. Manda isso ou manda aquilo. Irmãos, por que eu estou falando de novo nisso? Porque vocês estão andando em lugares perigosos. Vocês estão andando em lugares que vocês vão se arrebentar. As pessoas estão usando a fragilidade do ser humano para arrancar dinheiro. Quem lembra da passagem bíblica? Que Jesus entra no templo. E ali naquele templo estava tendo um comércio. Jesus, ele começa a virar as mesas. Ele vira aquelas mesas ali. Ele joga as mesas. Ele fala, vocês estão fazendo da casa do meu pai
covil de ladrões. Covil de ladrões. A irmã Cristina Medeiros, eu vou orar por você daqui a pouco, tá, Cristina? Irmãos, nos fins dos tempos, na verdade, em todo o tempo, até hoje, até a data de hoje, vocês viram quantas igrejas foram levantadas? Tem mais igreja do que bar. Tem mais igreja do que bar. Muitas igrejas estão realmente, irmãos, ó, eu não estou generalizando, mas muitas igrejas estão realmente preocupadas com o ser humano. Mas muitas igrejas estão preocupadas com dízimos e ofertas. Muitos altares que estão sendo levantados para ser instrumento do diabo. Ô irmão Paulo, pastor Paulo, mas como que você fala que o diabo está no altar? Irmãos, o diabo está em todo lugar. O diabo anda em todo lugar. O diabo, ele está com livre acesso. Passe livre. Ele é VIP. E VIP entra em qualquer lugar. Passe livre. Faz o que quer. Acessa onde que quer. O diabo, ele tem acesso a todo lugar da terra. Ele entra dentro de presídio, dentro de igreja. Ele entra dentro das casas. Ele entra em qualquer lugar que ele tiver vontade de operar. Operar destruição. Operar desordem. Operar desgraça. Muitas das pessoas não entendem. Ah, mas a minha igreja, as mulheres estão com saia até o pé. A minha igreja aqui, todo mundo vai certinho. Irmãos, o diabo, ele não tem medo. Eu não estou falando da sã doutrina. Sã doutrina é a nossa vestimenta. A gente conhecer a palavra e entender que a gente não pode andar de qualquer jeito na terra. Isso é um ponto. Mas a nossa vestimenta também não impede o diabo de entrar. Então ele tem acesso livre. Ô irmão Paulo, mas o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que se o diabo entra e trabalha até dentro da igreja, quem que são esses que estão na live aqui profetizando? Quem que são esses que estão na live aqui? Irmãos, eu não entendo, juro. Revelação instantânea. O que é revelação instantânea? O cara vem aqui na live e começa a revelar todo mundo. Como que Deus revela todo mundo assim, ó? Todo mundo. Eu vou fazer um exemplo do jeito que os caras fazem. Tatiana Macedo, Deus tem uma porta aberta para a tua vida. Deus acabou de falar comigo. Eliane, hoje você vai ter uma surpresa. Alex Silva Pinheiro, Deus está me revelando aqui, ó. Deus está me revelando que você vai ser rico milionário. Tirce Soares, amanhã você vai ter uma surpresa no seu trabalho. Sabe? É umas coisas que eu não entendo. De verdade, irmãos, eu sou cristão. Eu sirvo a Deus. Eu vivo com Deus e eu não entendo essa patifaria. Não entendo. Verdade, irmãos. Não vem com isso para cima de mim, não. Porque eu também sou homem de Deus. Eu sei que Jesus trabalha. Mas Jesus não fala desse jeito. Jesus, ele vai deixar... Ele desce um livro assim, ó. Oh, tem 500 pessoas aqui, eu vou falar com 400. Começa a falar um por um. Um por um. Um por um. Não tá. Jesus não tá nisso. Não tá, sinto muito. Agora, o cara abrir a palavra de Deus. Livro de Mateus. A palavra diz assim, 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 assim. Ó, Jesus disse isso, 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 isso. Aí sim o Senhor está falando conosco. Aí Deus está falando, mas irmão, você não acredita em revelação? Acredito muito em revelação. Mas não em revelação instantânea. Não em revelação
que revela todo mundo da live. Isso eu não acredito. Irmãos, é complicado. Eu prefiro ter minha live com 100, 200 pessoas, 150 pessoas. Eu prefiro ter minha live com 100 a 150 pessoas do que ter aqui 500 pessoas sendo enganadas. Eu prefiro ter 15 pessoas comigo aqui ouvindo a palavra do que eu enganar vocês e prometer para vocês uma coisa que Deus não falou e que não vai acontecer. Porque eu não estou sendo justo só com vocês, eu estou sendo injusto comigo. Porque o diabo é pai da mentira, eu estou servindo a ele. E eu também vou estar desagradando a meu Deus que não disse nada. Tem uns caras que pega também, é outra coisa. Os caras fazem vídeo. Ele fala assim, ó, Deus mandou te dizer. O cara faz um vídeo assim, ó, Deus mandou te dizer. E o cara fala uma coisa lá. Deus mandou dizer para quem? Quantas pessoas vai ver aquele vídeo? Sabe, é uma falta de discernimento. É uma falta de amor ao próximo. Entra na política então, se for para fazer isso aí, entra na política. Deixa as almas que o Espírito Santo cuide. A pessoa entrar para viver uma vida dessa forma, eu acho grotesco. Irmãos, olha, eu queria falar o nome das pessoas aqui das lives, sabe, que eu vejo. Porque eu passo assim, tem uns que eu até bloqueei, porque nossa, me faz mal, irmão. Meu Deus, me faz mal. E eu vejo as pessoas lá dando rosinha, dando presente pro cara, e o cara enganando eles. A pessoa tirando o dinheirinho que é para elas comprar o alimento de dentro do armário. O alimento deles que é da geladeira, o sorvete para as crianças, o chocolate, a bolacha. E a pessoa pega, eu estou com 20 reais só, eu vou colocar aqui no TikTok, eu vou comprar rosinha, e vou abençoar esse é de Deus. E a hora que eu estiver dando a rosinha aqui, com certeza ele vai me ver e ele vai orar por mim. Patifaria isso aí, meu Deus, irmãos do céu, sai disso aí. Outro dia eu vi um cara da África, um angolano, todos eles se intitulam profeta. É incrível, não sei quem levantou. E eu não estou falando contra o Espírito Santo. Eu não estou falando blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o meu espírito testifica contra o espírito de quem está ali na live. E o meu espírito se incomoda com quem está ali. Eu vi um angolano. E ele falou assim, Deus quer... Varão, Deus quer que você case. Nossa, meu Deus do céu. Deus quer que você case. Deus quer que você case. E o cara lá, o irmão aqui brasileiro. E ele falando aquela língua tudo enrolado. Deus quer que você case. É isso. Deus vai preparar uma varoa para você casar. Porque a sua vida só vai para frente depois que você casar. Que é isso. Meus irmãos, eu não sabia que Deus tinha vindo para fazer casamento. Eu achei que era a salvação. Casamento faz parte do quê? Da construção da família. Casamento faz parte do quê? Do homem não fique só, assim como Deus preparou para Adão uma varoa. Mas falar que o casamento ali vai trazer sobre a vida daquele homem as coisas que ele disse lá. Casamento traz para quê pra gente, irmãos? Comunhão, felicidade, alegria. Traz sobre as nossas vidas, né? Um conforto de você não estar sozinho. De você dividir um fardo da vida. Mas Deus, Ele trabalha de algumas formas, mas você vê que umas coisas que os caras falam que não tem nada a ver, não tem nexo. E o cara acaba distorcendo aquilo que é para ser pregado, que é a cura, a libertação. Olha que Jesus disse para os discípulos. Só para não falar que eu estou fugindo da palavra. Jesus enviou os 12 com a seguinte instrução.
Não se dirija aos gentios e nem entre na cidade alguma dos samaritanos. Ele deixou bem claro sobre isso. Tá? Mas não que Deus não amava eles, mas Deus queria uma prioridade com o povo de Israel. Antes, dirija-se às ovelhas perdidas de Israel. Olha aqui, ó. Por onde forem, pregue essa mensagem. O reino de Deus, o reino dos céus está próximo. E o que os caras estão fazendo na live aqui? Estão pregando salvação? Não estão pregando salvação. Esse é um ponto. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça e de graça vocês também entregam. Deus falou alguma coisa a respeito aqui? Mintam sobre o casamento, mintam sobre isso. Irmãos, Deus, ele sempre vai preparar para vocês aquilo que está no coração de vocês. Vocês precisam entender uma coisa. A Bíblia fala no livro de Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e ele tudo fará. Quando a gente fala de pregar salvação e viver com Cristo, a gente não está anulando, presta atenção no que eu estou falando aqui, ó. A gente não está anulando as demais bênçãos do Senhor. A gente não está anulando os sonhos nossos. A gente não está anulando nada. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você, a partir desse momento, você está vivendo uma novidade de vida com Ele, buscando a salvação. E quando o salmista fala no Salmo 37 que entrega o teu caminho ao Senhor, ele está dizendo o quê? Que quando você está andando com o Senhor, o casamento vai vir abençoado. A pessoa certa vai vir abençoado. Vai vir abençoado tudo aquilo que você sonha no teu coração. Irmãos, chegou a hora de parar de patifaria. Chegou a hora de parar de ficar andando com ladrões. Nossa, irmão Paulo, você chamou o pastor tal de ladrão? Meu Deus, irmãos. Entendam o que eu quero dizer. Aquele que recebeu de graça e não dá de graça é o quê? Explica para mim aí, ó. Se recebeu uma ordem de Jesus para dar de graça e está cobrando, está fazendo o quê? Ah, mas você quer dizer que o pregador não é digno do salário? Que o pregador não é digno de oferta? Não, eu não disse isso. O pregador não é digno de pedir oferta. Eu não falei que ele não é digno de receber oferta. Ele não é digno de pedir oferta, eu disse. Porque não é para isso que ele foi chamado. Porque não é para isso que ele foi levantado na terra. Oferta é uma coisa, pedir oferta é outra. E se você entra numa live, que nem eu te disse, vou falar mais uma vez, o cara está profetizando. Ah, mas o cara fala em línguas, o diabo fala em línguas. Outro dia eu fui numa casa de recuperação de drogados, dependentes químicos, pessoas que estão aprisionadas nos vícios. E eu fui lá, porque no domingo a gente tinha ido pregar a palavra lá, e o pastor que pregou a palavra, que era da minha igreja, o demônio lá manifestou nele lá, e o que aconteceu? Quando o demônio manifestou, ele expulsou, mas o demônio continuou lá. Outros demônios. É outra coisa que as pessoas não entendem. Ah, é só colocar a mão e expulsar em nome de Jesus. Pessoas que não têm discernimento espiritual acham que o demônio trabalha sozinho. Mas Jesus só expulsava. Jesus, irmãos do céu. Jesus era Jesus. Autoridade. Autoridade totalmente. Mas é aquela palavra que fala que a gente vai fazer as mesmas obras. Entenda uma coisa. Jesus, ele era um ser que era conhecido pelos demônios. Jesus é um ser que o demônio se prostrava para ele antes mesmo dele chegar. Eu sou um homem pecador de carne.
que eu tenho que exigir que o demônio saia em nome dele. Eu tenho que pedir para o anjo queimar o demônio em nome dele. Eu tenho que pedir para aqueles demônios pegarem todos que estão com ele ali e serem expulsos. Isso não muda. Eu tenho autoridade, mas eu não sou Jesus. E aquele dia, aquele homem continuou endemoniado. Eu falei para ele, terça-feira eu venho aqui na clínica de volta, eu quero fazer uma oração por vocês, longe de culto. E naquele dia, a hora que eu cheguei, a roda estava feita com os irmãos dependentes químicos. Eu não precisei nem colocar a mão. Eu só olhei para o jovem lá. Eu olhei para ele e falei assim, pode vir para fora o que está nele agora. O que escondeu aquele dia, mas na hora manifestou o demônio. O que aconteceu? O demônio foi expulso. Demorou, uma briga, uma luta. Acho que foi uns 25 minutos de luta com o demônio ali. O demônio era ardido, muito forte. Mas não é luta assim de que ele deu trabalho. Não, ele ficava assim prostrado, mas ele gemia, ele gritava. Então, às vezes, as pessoas não entendem, né? Pede para um cara como esses das lives da Rosinha aí. Pede para ele colocar a mão na cabeça da pessoa e pede para o demônio vir para fora, ver se vem. Pede para o demônio sair, para ver se o demônio vai obedecer ele. O demônio não perde nem tempo, não vem nem para fora. Por quê? O demônio olha e fala, esse é meu. Está trabalhando para mim, está pedindo Rosinha, está fazendo o meu trabalho bem feito. Deixa ele quietinho aí, nem vou vir para fora. Não vem, irmãos. Fui fazer uma visita, presta atenção, essa semana. E nessa visita, os irmãos da minha igreja, que eu sou da Deus é Amor, e meus irmãos estão todos trabalhando no horário que eu fui. Eu fui na parte da manhã. E o que aconteceu? Eu convidei um colega do trabalho meu, que é da Assembleia de Deus. Falei, ele chama Tiago. Tiago, vamos lá comigo, meu irmão? Vamos lá comigo fazer essa visita? E o Tiago nunca tinha visto manifestação nesse grau que aconteceu lá, sabe? E quando manifestou aquele demônio, ele ficou muito assustado. Porque tem demônios que são realmente assustadores quando manifestam. Eu não tenho medo, eu já acostumei com isso aí. Mas para quem não vê, a pessoa entra em choque. E ali naquela oração, batalhando, lutando, e um objeto consagrado dentro da casa. O demônio estava sendo o quê? Estava sendo alimentado pela aquele objeto consagrado. Um terço, um crucifixo preto, estava na porta lá do quarto do fundo. E aquele ali era o altar do demônio. Aquilo ali puxava força para ele e deixava ele o quê? Ele tentava se manter de pé, queimando, de joelho para Jesus, de joelho, queimando. E o que aconteceu? Eu falei, Tiago, põe a mão na cabeça desse demônio que eu vou lá procurar o objeto consagrado que ele tá escondendo. Eu não sabia que era o terço ainda. A hora que o Tiago colocou a mão na cabeça do demônio, o demônio olhou para trás para ele, o demônio estava de joelho. Olhou para cima assim, para ele assim, começou a levantar. Se eu não estou ali, o demônio matava ele. Por quê? Não é porque ele estava com pecado. Não é porque ele estava... Porque assim, irmãos, ele conhece quem vive na sã doutrina. Ele conhece quem prega a verdade. Quem anda fazendo visita. Quem anda preocupado. O que Jesus disse? Vai. Prega o evangelho em todo lugar. Vai nas cidades. Ressuscita, cura. A minha preocupação está em quem? Restituir vidas. Em curar pessoas através do nome de Cristo. Não estou preocupado com dinheiro. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que eu não falo. Eu estou cheio de conta. Eu tenho muitas contas para pagar. Tenho muitas contas. E é uma luta. Um mês eu dou um jeito, outro mês eu dou outro jeito. Isso não muda a minha situação com Cristo aqui na live. Eu não vou pedir dinheiro. Eu não vou pedir nada para ninguém. Por quê? Porque eu trabalho. Eu estou andando. Olha meus braços aqui, ó. Eu sou digno de ganhar o meu salário através do meu suor, não do suor de outra pessoa. Entendam o que eu quero dizer.
A partir do momento que eu faço isso, que eu pego da vida de alguém, que eu arranco o dinheiro de alguém, quando eu pego o dinheiro do suor de outra pessoa, utilizando o nome de Cristo, o diabo ele pega, ele arrebenta. Se o diabo manifestar, ele pega essa pessoa, ele destrói ela. As pessoas brincam, acham que tudo é festinha, acham que tudo é oba-oba. Então, olha, eu estou deixando um recado bem claro aqui para vocês de novo. Mais uma vez estou deixando um recado para vocês. Sai dessa patifaria dessas lives. Oh, mas tem 600 pessoas assistindo, o irmão deve ser de fogo. É, de fogo mesmo, do inferno. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. Presta atenção, acorda. Acorda enquanto é tempo. Se vocês entrarem para ouvir a palavra está boa. A palavra está vindo na Bíblia. Então ouve a palavra. Mas não alimenta. Não alimenta o que está na vida dele. Não dá para ele aquilo que Deus não mandou você dar. Uma coisa, entenda, irmãos. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. De graça, o profeta recebeu. Eu recebi de graça. Pastores cuidaram de mim. Pessoas cuidaram de mim. Quando eu caí, quando eu pequei, quando eu errei. Pessoas cuidaram de mim e nunca me pediram R$1. Nunca me pediram nada para cuidar de mim. Me amaram. Me abraçaram quando eu estava no erro. Me abraçaram quando eu estava no pecado. Eu estava lá sentado. Dentro da igreja. Ninguém virou as costas. Nunca pediram para mim. Ô, paga, dá um dinheiro para mim aí que eu vou na sua casa. Não, nunca. E Jesus, que estava na vida deles, cuidou de mim. Então por que tem pessoas que estão vivendo diferente? Por que tem pessoas querendo viver desse jeito? Porque são porcos, são animais que não pensam no outro ser humano e que não têm amor ao próximo. E eu não estou pecando contra o Espírito Santo dizendo isso, porque o Espírito Santo anda comigo. Eu jamais iria falar mal de um profeta. Mas Jesus disse: pelos seus frutos vocês conhecerão quem são e quem não são. Os frutos não é quantidade de pessoas assistindo live. Os frutos são o amor, o carinho e a mansidão. É você tratar bem aqueles que estão ao seu lado. E isso que muita gente não entende. Muita gente não entende isso, meus irmãos. Vamos orar que já passou o tempo. A palavra foi muito longa hoje. Eu quero dizer para vocês, tomem cuidado. Agora tem um camarada aí, um profeta Josiel, não sei o nome dele. O cara agora está com a rosinha na mão. Vocês vão ver a live dele aí. Ele está com a rosa na mão, toda a live. Ele já está com a rosa na mão, assim, ó. E ele fala assim: compartilha. Compartilha. Dá seu presente, compartilha. Meu Deus do céu. Compartilha é uma coisa, mas para que pedir presente? Deus, para que isso? Irmãos, TikTok não deixa ninguém rico não, meus irmãos. Sabe quanto que é uma rosinha? Centavo de dólar. O cara fica pedindo rosinha. O cara fica escandalizando o nome de... O cara fica se queimando com Jesus por causa de centavo de dólar. Meu Deus, por causa de 5 centavos. Uma rosinha acho que vale o quê? 5 centavos? Por causa de 5 centavos o cara está se queimando com Jesus. Nossa, eu fico bobo. Verdade. 5 centavos. Irmãos, eu vou falar para vocês. Sabe quanto que eu tenho na conta do TikTok? Quer que eu fale para vocês? Quanto que eu tenho na conta do TikTok? Faz mais de 1 ano e meio que eu estou aqui. Rosinhas, algumas coisinhas que eu ganhei.
R$ 196. Eu nem mexo. R$ 196. E o cara fica se queimando aí para ganhar quanto? Quanto que o cara ganhou ali nas lives dele? Esse cara tá de brincadeira comigo. De verdade, irmãos. Olha, dá até nojo. Ah, mas irmão, mas essas lives que tem bastante gente, dá bastante dinheiro. Não é questão disso, irmãos. É questão que o cara ir pro inferno por causa de R$ 200. Você parar pra pensar, é uma loucura. Sendo que se o cara pegar e trabalhar de servente de pedreiro aí, ó, em 2 dias ele ganha o que ele tem na live em 1 ano e meio. Passa do valor. E, nossa, é uma tolice. Verdade mesmo, irmãos. Uma coisa que eu gosto, eu não vou negar, porque eu não sou mentiroso. Eu gosto que os vídeos eles sejam compartilhados. Eu posto os vídeos lá e eu gosto. Quando dá bastante visualização, quando dá bastante comentário, quando dá like, eu gosto. Isso me faz bem. Mas não é para mim vir ser popular, é porque eu sei que se ele começar a crescer, mais pessoas vão vir, mais almas vão chegar. Isso eu me preocupo sim. Mas, falar que eu estou me preocupando com R$ 200, meus irmãos, R$ 200 eu não... Se eu for no supermercado hoje com R$ 200, eu não compro mais nem 2 sacolinhas de compra. Irmãos, eu fui fazer compra semana passada. Juro para vocês, irmãos. Tá ficando mais caro e tá vindo menos coisa. Se você precisar comprar mistura mesmo, de acordo mesmo, você deixa o salário mínimo. Se você for comprar uma misturinha lá, uma carninha, a hora que você vê, ele é 500 pau, 400. Isso é para comer no mês. Então, é isso que eu falo. As pessoas estão... Eu não vou falar que está sujando o nome de Jesus, sabe por quê? Porque o nome de Jesus não tem como sujar. O cara está se sujando com Jesus. Por causa de 200, por causa de R$ 50, sei lá quanto que o cara está ganhando aí. Mas vou ser sincero. Eu não creio que essas pessoas aí, ó, tá ganhando dinheiro aí. Não tá. Não vale a pena se sujar por isso, não. Tá? Amém? Fica com essa palavra aí. Esse vídeo eu comecei a gravar ele tarde. Eu esqueci de apertar o REC para gravar. Mas eu vou tentar jogar esse vídeo para quem quiser assistir de novo depois a respeito da palavra. Meu conselho para vocês, fiquem espertos. Olho no peixe, olho no gato. Falou besteira, sai. Sai. Porque tem bastante cristão aqui, né? É aquela história. Quem quer beber vai procurar bebida. Quem quer Jesus vai procurar Jesus, não é? Só que toma cuidado que Jesus não está em todo lugar. Às vezes está procurando um Jesus no lugar errado aí, ó. Aí o cara que não tem discernimento da palavra, que nem os pastores falam que pode segundo casamento. Ah, que pode isso, que pode aquilo, que pode tudo aquilo. As pessoas acham que pode tudo. Jesus Cristo agora virou o papai do sim. Sendo que quando ele deixa os 10 mandamentos, ele fala, não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo. Deus é o Deus do não. Deus não é Deus de porta aberta. Eu nunca vi alguém chegar para Deus e falar assim, ó, Senhor, eu fiz esse erro aqui, eu gosto desse pecado, Senhor, eu posso continuar? Senhor, eu posso continuar com esse pecado aqui, Senhor? Nossa, filho, eu amo tanto você. Eu amo tanto você, filho. Pode continuar com esse pecado que você não vai ser condenado. Vocês acham mesmo que Deus vai fazer isso? Vocês acham mesmo que Deus vai sujar a santidade dele? Vai sujar o sim, sim dele? E o não, não? Passando a mão na cabeça de ser humano? Sendo que ele ensinou a todos nós do mesmo jeito? Não vai. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar a palavra aqui. Você que ouviu essa mensagem, você que recebeu essa mensagem, compartilha, deixa o seu like e seja abençoado agora. Cuidado. Cuidado que o reino de Deus é de graça. Não precisa de nada, é de graça. De graça. De graça você recebeu, então de graça você também entrega.
Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.